para você! Estamos de volta com o nosso programa Cultura com Ana, uma iniciativa do portal repórternordeste.com.br na Repórter Nordeste TV, porque cultura também é vida e é uma vida abundante. Nos oferece várias opções de modalidades para apreciar, tocar, olhar, sentir, envolver e deixar-se envolver também. Hoje nós estamos trazendo para o nosso Cultura com Ana uma novidade, porque realmente é uma coisa bem recente, no gênero poesia. Poesia é uma coisa que acalenta as nossas almas. Agora, neste período de pandemia, muitas pessoas têm buscado escrever, ler, ouvir através de programas, encontrar-se com poetas, com escritores através de lives, porque a poesia ela é um sem fim de possibilidades, algo que toca os nossos corações, que enternece, que desperta a subversividade, que alimenta as nossas fomes, as nossas necessidades subjetivas. Porque nós, seres humanos, nós somos mais do que matéria. Nós temos necessidades de alimentar também a nossa parte espiritual, cognitiva, psicológica, emocional. E a cultura, ela tem um leque vasto, e aqui no Brasil nós temos um celeiro de opções, graças a Deus, porque se fôssemos depender dos governantes, talvez não tivéssemos nada. Mas o nosso povo tem uma raiz cultural, o nosso povo produz cultura com muita força, com muita criatividade, com muita leveza e também com muita beleza. É o caso destas coisas mínimas que nós estamos trazendo hoje ao programa, uma definição de arte minimalista no formato escrito. Estou falando de Poetrix. Você já ouviu falar em Poetrix? Confesso que eu ouvi não faz tanto tempo assim. Poesia minimalista. Algo que, se você não prestar atenção, pode achar que nem é poesia, é somente algo que alguém escreveu aleatoriamente. Porém, Poetrix, ele mostra a sua força porque tem título. E geralmente tem título forte. É um diálogo inteiro dentro da forma mais compacta que seja possível. Sabe o que é mais gostoso de dizer aqui nesse programa, agora na Repórter Nordeste TV? É que o criador do Poetrix é nordestino. Uma honra diante de outros tantos nordestinos e nordestinas que contribuíram e continuam a contribuir para engrossar o caldo cultural brasileiro. Mas tem um detalhe em Poetrix que eu faço questão de frisar. Já é algo internacionalizado. Isso mesmo. Existe um movimento nacional e um movimento internacional de Poetrix.
Então, Goulart Gomes, natural da cidade de Salvador, na Bahia, é alguém que já está muito longe das fronteiras do Brasil com a sua criação. Algo que vai encantar os nossos ouvidos, principalmente quando nós conhecemos a proposta de uma escrita que carrega um enredo grande em um formato pequeno e que é intertextual, mostra a riqueza polissêmica da língua portuguesa. E cá para nós, nestes tempos em que a virtualidade ela apresenta coisas tão rápidas e muitos de nós nos acostumamos ao movimento prático, ao olhar e já enxergar, o Poetrix traz esta ação favorável para quem tem esse tipo de gosto. Eu, particularmente, não tenho problema com isso. Para mim, um Poetrix ou um poema com 3 laudas não faz diferença, não. Para mim, o que importa é que seja poesia, é que seja arte. E Poetrix não é qualquer rabisco. Ele tem regras, ele tem toda uma formação e uma informação que o indivíduo que vai se tornar um poetrista, ele precisa saber e ele precisa dominar. E cá para nós não é fácil, não. Não é somente chegar lá e rabiscar e eu já sou um poetrista. Não. Assim como não é também fácil simplesmente escrever uma poesia. Não. Poesia, ela pede mais do que palavras aleatórias. Poetrix tem rigor, precisa dominar a técnica e ter a habilidade de externar um pensamento, um sentimento de uma forma resumida. Alguma vez você já ouviu falar que poder de síntese é algo muito valorizado? Pois é. Se o indivíduo for prolixo na sua forma de comunicar, na sua forma de expressar, por certo não achará fácil fazer um Poetrix. Eu ainda não tentei, porque estou mesmo na fase de apreciação de quem já conhece, já faz, já participa de grupos, inclusive até de academia. Existe proposta de fundação de academias poetristas. Olha, tudo isso é riqueza cultural, são expressões de como o nosso povo brasileiro é resistente às intempéries que rondam a nossa jornada, os nossos caminhos, as ameaças que pairam sobre o amanhã. Porém, cultura é material, matéria-prima de reinvenção. Uma reinvenção que amplia sentidos, que pode tornar elo e unir várias peças ao longo do globo. Poetrix também faz este trabalho. E é exatamente uma poetrista que fará conosco neste programa uma participação especialíssima. Convidada, obviamente, nos deu a honra de aceitar o convite e trazer para nós que, apesar de nutrir grandes paixões pela cultura, admitimos que ainda não conhecemos tudo e ficamos felizes e em êxtase ao fazer descobertas. Foi assim que a escritora potiguar Gilvânia Machado, ela foi entrando
nas nossas vidas e agora vai entrar também na sua, através do nosso programa, onde Gilvânia vai fazer as próprias apresentações e falar com domínio de causa sobre Poetrix, ao qual eu reverencio e estendo um longo tapete. Fala, Gilvânia. Olá, meu nome é Gilvânia Machado, eu sou escritora potiguar, natural de Natal, Rio Grande do Norte, e tive o prazer de morar em Maceió por 11 anos, onde fiz o curso de letras na Universidade Federal de Alagoas. Portanto, tenho um imenso carinho por esse estado e grandes amigos que cultivo até hoje. Dentre os gêneros que eu gosto de escrever são contos e poesia. E na poesia, especialmente a forma minimalista, que tem como título, né, o nome é Poetrix. E o que é o Poetrix? O Poetrix ele é formado por essa palavra aqui, que é um neologismo que surgiu em 1999, que é poe, quer dizer poesia, e trix, três, poesia em 3 versos. O inventor do Poetrix é o poeta Goulart Gomes, que na época escreveu o livro Trix, Poemetos Tropicais, e a partir desse livro começou todo um movimento, o movimento Poetrix, que se tornou o movimento internacional, porque o Poetrix não só ganhou espaço no Brasil, mas também como espaço em Portugal, Itália e Estados Unidos e outros países. Como foi assim o meu conhecimento com essa forma? No ano de 2009, 2010, eu era blogueira, curtia muitos blogs, vivia escrevendo blogs e tudo mais. E assim, me deparei com essa forma, porque até então eu só conhecia o haikai, que é muito assim semelhante, Mas que o haikai, ele tem uma estrutura, principalmente o ortodoxo, japonês, ali baixou, que é 5, 7 sílabas poéticas e fala sobre versos sobre a temática da natureza, das estações da natureza. Já o Poetrix eu me apaixonei porque eu vi maior liberdade dentro dessa forma poética minimalista, porque eu posso escrever até 30 sílabas poéticas, obrigatoriamente tem que ter um título e admite figuras de linguagem. O Poetrix também ele se baseia nos princípios apontados por Ítalo Calvino naquele livro 6 Propostas para o Novo Milênio. Então vou citar alguns, como concisão, rapidez, o salto, o susto, a leveza. Não é preciso também que no Poetrix tenha todos esses princípios do Ítalo Calvino, mas pelo menos 1 ou 2. E assim, nesse período coincidiu que eu recebi um convite para fazer parte para organizar uma coletânea de poesia da editora literária. Trabalhar para a editora mesmo. E como eu estava assim com essa grande paixão inicial pelo Poetrix, eu disse, eu vou organizar uma coletânea de Poetrix. Então foi um grande desafio, porque eu fiz tudo isso de forma virtual. Comecei assim, como olheira mesmo, em blogs, em sites, onde tinha escrito Poetrix, eu estava lá buscando, lendo e analisando, no Recanto das Letras e tantos outros. E assim, o critério mesmo para entrar na antologia, claro que tinha um custo, mas o critério principal era a qualidade estética, porque o nosso objetivo principal era garimpar novos talentos, pessoas que escrevessem com maestria, com poeticidade, essa forma mínima. E eu tive assim, graças a Deus, a sorte de encontrar, como o próprio Goulart disse, assim, como fosse uma bateia garimpando essas pedras que estavam espalhadas aí pelo Brasil afora. Então, na primeira antologia Fagulhas Poéticas 1, que foi organizada por mim,
eu consegui 22 escritores de vários estados do Brasil. E o nosso lançamento foi na Academia de Letras do Rio Grande do Norte, e foi uma festa porque vieram autores do Pará, autores de São Paulo, Recife e tantos outros lugares. Veio também o inventor, ele nos prestigiou com a sua presença, lá, veio de Salvador, o Goulart Gomes, e depois conseguimos fazer a segunda coletânea de Poetrix também, que o lançamento foi na Academia de Letras. E a mesma festa se repetiu. Então, assim, fiz muitas amizades, foi maravilhoso. Em 2010, que foi exatamente o ano que eu comecei a ficar bem ativa, eu participei da coletânea em comemoração e das demais que foram se seguindo, organizada por Goulart Gomes. E o ano passado eu participei dessa daqui em comemoração aos 20 anos. Agora está fazendo 21 anos. E o Poetrix, assim, o ano passado nós tínhamos a reunião, e quando era um movimento, cada estado tinha um coordenador, e eu era coordenadora daqui do Rio Grande do Norte, do movimento. Mas o ano passado se desfez, assim, porque já se cumpriu esse papel como movimento de difusão do Poetrix, e nós estamos alçando outros voos. E agora estamos na formação da Academia de Poetrix, que eu tenho muito orgulho de dizer que eu faço parte, ocupo a cadeira 8, e minha patronesse é a Helena Colodir, mulher pioneira da poesia minimalista no Brasil, escrevia haikais, era muito admirada pelo Carlos Drummond de Andrade e tinha uma amizade muito grande, afetiva e literária com Paulo Leminski. Inclusive, ela foi uma das influenciadoras do Paulo Leminski. Eu também, como eu disse, participei de várias antologias e também escrevi o meu livro solo, que foi lançado em 2014 na Bienal Internacional do Livro em São Paulo. E o nosso xodó atual é esse livro aqui que traz o selo do Mulherio das Letras. Então, eu faço parte da articulação do Mulherio das Letras aqui, o Mulherio das Letras Zila Mohamed. E, assim, eu disse, então vamos unir uma coisa a outra. Vamos fazer um coletivo de mulheres poetristas que estão espalhadas por várias partes do Brasil e nos juntarmos ao Mulherio. Inclusive, o ano passado foi sediado, Natal sediou o Mulherio das Letras e o lançamento foi exatamente nesse evento, que foi maravilhoso. Então, esse livro aqui, nós levantamos a bandeira do Mulherio, nós defendemos que é exatamente o empoderamento da palavra escrita, o empoderamento das mulheres escritoras, que tenham mais visibilidade, que possa ter mais voz, vez nessa concorrência tão, às vezes, assim, desigual no mercado de editorial. E esse livro, ele faz uma homenagem, cada poetrista faz uma homenagem a uma mulher. Mas só que a gente começou a ver tantas mulheres maravilhosas que fizeram parte da história, que às vezes a gente se estendeu para mais de uma. Eu fiz a minha homenagem foi a Conceição Evaristo, cujo título do Poetrix é Negritude. Sementes, ventre madre escrita, fecunda Conceição. Eu fiz também um Poetrix em homenagem à Estela do Patrocínio. O título é Estela. Nas fissuras das palavras, fios descascados, poemas, eletrochoques. E também um Poetrix para a grande psiquiatra alagoana que revolucionou a psiquiatria, que humanizou. E eu escrevi delírios niseanos, e eu brinco com a palavra aqui, porque a gente pode fazer esse jogo. Eu coloco entre delírios, eu coloco um underline no meio, delírios, porque pode ser lido como delírios de flores, e como delírios, de delirar. Então, delírios niseanos, preconceito, lâmina, afeto, costuras, falar, cura. E outro Poetrix que eu sou apaixonada é o Marescências. Trago um mar na solidão
cato conchas, descubro-me pérola. Para se encerrar, eu vou encerrar com Penélopes. Entre linhas e entrelinhas, destecemos nós. Então, o Poetrix, ele tem essa brincadeira de encaixe, desencaixe, montar a palavra, desmontar a palavra. Você coloca um underline aqui, você faz, né? Tecemos e destecemos, porque nós todas tecemos e destecemos nós. E que a nossa palavra seja de resistência e empoderamento feminino, que possamos ter vez e voz, muita poesia, muita saúde. E então, você gostou? Eu acredito que sim, porque é muito difícil resistir a esse chamado forte do Poetrix, com seu dialogismo, hipertextualidade, intertextualidade, polissemia da linguagem, o dito de maneira assertiva, rápida e eficaz. Grata a Goulart Gomes por ter criado o Poetrix, que a partir de agora vai ter as minhas tentativas em me encaixar nesse perfil para ver se eu consigo dominar esta técnica e trazer a poesia de maneira mais rápida para a minha vida, partilhando com você e com todos aqueles com quem eu convivo esta graça de tornar a vida mais bonita, mais impactante, emocionante e apaixonante, assim como a fala da escritora Gilvânia Machado, a quem nós agradecemos imensamente pela participação no nosso programa e pedimos a você, internauta, você apreciador de cultura, que manifeste também para a escritora Gilvânia Machado as suas boas impressões. O programa Cultura com Ana, que trafega neste universo diverso e maravilhoso da cultura, te convida para no próximo sábado estar de novo aqui às 20 horas na Repórter Nordeste TV, acompanhando os nossos trabalhos. Até lá!